Olá pessoal, sejam muito bem-vindos na nossa série de histórias de quem está colorindo um futuro melhor. A gente está muito feliz com esse projeto, onde a gente vai trazer aí líderes da Sherwin Williams, de PCG, para falar um pouquinho das nossas oportunidades, dos nossos desafios. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, ela que é gaúcha, do Caxias do Sul. Lógico, sendo gaúcha, gosta muito de um churrasco, ela gosta de colecionar suculentas, tem uma coleção de suculentas. Com vocês, Paola Furtado. Tudo bem, Paola? Obrigada, Karina, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui contigo. É isso aí, obrigada. Gaúcha mesmo, não largo mão de um churrasco, né? Não consigo também esconder que eu sou gaúcha, olha o meu sotaque, né? Exatamente. Então, estou muito feliz de estar aqui para fazer parte desse projeto. Muito obrigada, a gente ficou muito feliz, a gente pensou logo em você, que hoje o tema é liderança feminina, um tema que eu sou muito fã e estou muito feliz de trazer esse tema. Mas, Paula, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, vai ser um bate-papo bem descontraído, para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre você e a gente poder contar aí para a galera um pouquinho dos nossos desafios, das nossas oportunidades e principalmente o quanto é importante a gente pensar em liderança feminina atualmente. Mas para começar, eu queria saber como que é a Paola quando ninguém está avaliando ela? Família, muito família. Fico com as minhas filhas, meu marido, meus amigos, né? Mas sou muito família. Quando ninguém tá vendo, é com eles que eu me refugio, né? E falando um pouquinho sobre trajetória profissional, como você começou sua trajetória profissional? Você teve algum plano? Você queria chegar onde você chegou hoje? Não tive um plano traçado desde pequena, não, desde sempre. Eu era uma jovem muito sonhadora, queria sair do país, queria morar fora, né? Não queria ficar no Brasil. E aí tive a oportunidade de trabalhar na Sherwin Williams, né? Já com 19 anos, super nova. Mas não tinha plano nenhum. Você começou na Sherwin com 19 anos? Comecei com 19 e as coisas começaram a acontecer, né? Então, assim, eu sempre tentei buscar as oportunidades, elas foram aparecendo e eu fui abraçando elas na medida que elas foram aparecendo. Muito bom, legal. E qual foi o seu maior aprendizado de carreira? Tem alguma coisa que você lembra aí como carreira que foi um excelente aprendizado para você? Então, eu sempre tive, assim, bons líderes e alguns não tão bons, mas os que eu tenho, assim, que eu guardo na memória e eu levo comigo até hoje, é que o apelido que está no cartão, ele é passageiro, né? Então, assim, o cargo que tu estás hoje, ele pode não ser vitalício, não é vitalício, Verdade. né? Então, eu acho que tu tem que ter uma trajetória muito sincera, muito honesta, muito regular nas tuas ações, né? Isso vai fazer com que tu tenha sucesso, né? Então, eu nunca me iludi pelo cargo que eu estou ou que eu estive ou no meu crescimento, né? Eu acho que esse é um dos pontos principais de aprendizado até hoje. Legal, muito bom. E que tipo de líder você decidiu não ser? Então, isso é uma pergunta bacana demais, né? Porque eu sempre eu olhava nos líderes que passavam por mim, né? E outros líderes de outras divisões, e eu enxergava o que eu gostava, né? Eu disse, poxa, eu quero ser um líder assim, ou eu não quero ser um líder assim. E eu fui tentando buscar as qualidades, os posicionamentos, tentando me espelhar em alguns que eu via, né? Que tinham mais sucesso. Sucesso não só financeiro, mas sucesso profissional, sucesso de realização, que eu acho que conta muito mais do que só o sucesso financeiro, né? Numa trajetória corporativa, principalmente, né? Então, eu tentava sempre buscar as coisas boas e tentava tirar do meu trajeto as coisas que eu não gostava, porque se eu não gosto para mim, eu não gostaria de fazer com os outros, né? Perfeito. É isso aí, que bom, muito legal. E aí, falando um pouquinho sobre liderança feminina, né? Eu acho que é um assunto que muita gente tem interesse, que eu acho que a gente precisa reforçar como um todo. Como é ser uma mulher numa posição de liderança?
Eu acho que toda a minha trajetória nunca foi fácil. Nunca foi fácil, porque assim, é um mercado extremamente, o nosso mercado, né? Sim. É um mercado extremamente masculino, é um mercado em que a mulher é um pouco mais colocada a teste, né? Isso eu sinto, mas também nada de vitimismo, né? Eu acho que tu tem que te posicionar diferente, tu tem que ter uma postura mais séria, né? Isso vai muito de como tu quer ser vista, né? Então, eu sempre acho que a mulher ela tem espaço onde ela quiser estar, né? Então, assim, sem sombra de dúvidas, ela pode estar em qualquer lugar. Depende muito também da postura dela dentro da organização. Com certeza. E você tem alguma dica que você poderia dar aí para o pessoal? A melhor delas, que eu acho que causa o maior impacto com todo mundo, é um bom aperto de mão. Né? Um bom aperto de mão. É um aperto de mão firme. Um aperto de mão firme. Realmente foi firme. Ele faz toda a diferença, porque a mulher ela é vista como frágil, né? Sim. Então eu acho que tu te posiciona diferente, ou tu passa uma mensagem diferente quando tu dá um aperto de mão firme, quando tu fala com firmeza, com clareza, com certeza. Isso eu acho que faz toda a diferença. Toda a diferença. E você acha que você teve que provar mais que os outros para chegar onde você chegou? Eu não diria provar, né? Eu acho que eu sempre me cobrei mais do que os outros cobravam de mim, né? Isso é uma realidade das mulheres, né? Eu acho que a gente se cobra mais do que deveria, mas me provar a capacidade, eu acho que tu sempre vai ter alguns questionamentos que talvez até tenha no mundo masculino, só que passa batido, né? A mulher é mais sensível, se alguém fala alguma coisa, tu leva por muito tempo aquilo, né? Então, isso eu tentei mudar um pouco na minha trajetória, né? Ainda trabalho muito com isso, né? Sim. Mas eu não vejo que eu tive que provar nada para ninguém, desde o momento que tu trabalha de uma forma correta, de uma forma tranquila, sendo verdadeira. Então, isso funciona naturalmente. Você foi agarrando as oportunidades, foi seguindo? Na medida que elas foram aparecendo, eu tinha muito medo, obviamente, né? E inicialmente tu fica com medo por assumir uma postura diferente, um novo cargo, um novo departamento, uma divisão. E aí tu tem que ir te adaptando. As coisas vão acontecer naturalmente. Vai com medo mesmo, né? Vai porque tu tem que ter essa dor, esse friozinho na barriga faz parte, né? Para depois tu olhar para trás e dizer, poxa, não foi tão difícil assim, né? Isso faz parte. Sim, eu acho que a gente passa por algumas coisas para que depois a gente possa chegar no lugar e estar preparado, né? Exato. Os obstáculos que vão aparecendo, né, no meio do caminho, eles são naturais e necessários, né? Sim. Então, na medida que tu vai, cada passo que tu vai dando, que ele vai sendo difícil, ele te fortalece mais, né? Isso eu acho que é fantástico, né? Tem que passar por isso, né? Com certeza. E teve um momento que o seu estilo de liderar, ele foi questionado? Alguma vez? Já teve. Eu tive a minha trajetória, principalmente como líder, vou abrir só para explicar como isso aconteceu, né? Um grande momento de eu me tornar líder, né, de uma região, da região sul principalmente, como gerente da região sul, eu estava de licença maternidade. Nossa! Então eu estava de licença maternidade durante um período em que eu tinha licença maternidade e férias, e tudo isso aconteceu no meio do caminho, né? Então eu basicamente amamentando a minha filha, fazendo entrevista para um novo cargo. Então, esses são os desafios desafios e oportunidades, né, que aparecem no teu caminho que tu tem que abraçar. E o que eu fiz? Quando eu assumi essa posição, eu fiquei quase um ano fora, né, porque eu tive 6 meses fora, eu estava de licença maternidade, depois tirei férias, e quando tu volta, tem mudança na organização. Exato. E aí tu é questionado, porque sempre foi assim, né? Poxa, a gente estava acostumado com esse tipo de liderança, nós tivemos mudança de política. Então, os questionamentos são naturais, mas eu tive um caso específico no Sul de uma vendedora nossa, uma vendedora fantástica.
E a gente mudando a política interna e ela brigando, me questionando, o que eu acho que é legal, acho que é muito legal, muito bacana ter perfis questionadores, né? Mas, e aí eu disse, não, política é essa, nós vamos fazer isso. Saiu ela batendo porta, braba, né? Mas, e depois eu disse, bom, quando te acalmar, a gente volta a conversar. Ela se tornou uma das melhores vendedoras da minha região, não só em resultado, mas em índole, em postura, em posicionamento com os clientes. Então eu me vi nela, né, quando eu era mais nova, né, de ser impulsiva e tal. Então isso, os questionamentos eles surgem todo dia, né? O que tu não pode fazer é cair ter se deixar levar, né? Eles vão acontecer, os embates, os questionamentos, e você tem que passar, segue, né? Sim. E como que você equilibra autoridade e empatia? Acho que linkando um pouco aí que você contou pra gente, como que você consegue equilibrar essas duas questões? Acho que liderar pessoas, né? E tu vai ter perfis diferentes, né? Cada momento você tem perfis de pessoas diferentes, trabalhando. Alguns entendem o mesmo recado de formas diferentes. E o que eu tento fazer, né, é difícil, você não consegue acertar sempre, né? É impossível. Mas o que eu tento sempre fazer é fazer com que aquela pessoa entendesse se faz sentido para ela o que a gente está falando, né? Porque tu tem níveis de maturidades diferentes, tu tem níveis de postura, de visão, de gana pelo negócio também. Então, isso é o que eu tento seguir nessa linha. Faz sentido para ti o que a gente está falando? Faz sentido? Se não faz, vamos voltar atrás, vamos dar 2, 3 passos para trás, né? E eu acho que isso gera um pouco mais de engajamento, mais confiança também, né? Tu ouvir a pessoa, acho que isso faz toda a diferença. Legal. E como mulher, você acha que isso precisaria de um plus a mais ou não? Acho que não. Eu acho que assim, a mulher, por ela estar numa posição de liderança, ela não pode se vitimizar e querer que seja diferente a tratativa de uma forma ou de outra. Ela não pode fazer isso, né? Eu acho que depende muito da tua postura. Como é que é a tua postura? Como tu te posiciona, né? Tu pode ser o sexo frágil, em que tu vitimiza e aí tu não ganha confiança, né? Então eu vou por essa linha, eu acho que funciona melhor. Bom. E em algum momento você se viu tentando se encaixar em algum modelo de liderança que não era o seu? Você chegou em algum momento a passar por uma situação assim? Karina, tu sabe que eu sou descendente de italiana, né? Sou gringa lá do interior. E eu não tenho, assim, eu tento achar a melhor forma que para mim faz sentido, né? Dentro, obviamente, do que eu preciso fazer naquele momento dentro da empresa, né? Qual que é o meu desafio lá dentro? Então, mas eu tento colocar muito o meu DNA. Eu acho que você pode passar mesmo a mensagem com o teu perfil, né? Pode passar a mensagem que está vindo da empresa com o teu perfil, com o teu tom, com a tua entonação, né? Então eu tento ir por essa linha. Funciona, acho que funciona. Funciona, não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Por enquanto tem funcionado. E Paola, o que você diria para uma Paola mais jovem, né? Uma versão mais jovem sua? O que você falaria para essa Paola lá de antigamente? Tem que ter calma, né? Tem que ter muita calma, né? Eu acho que quando tu é muito jovem, e ainda mais hoje, né? Mas na minha época já era assim. Tu tem uma ânsia muito grande de crescer muito rápido, de fazer as coisas acontecerem muito rápidas. E até hoje, eu olho, eu vejo que tem momentos, praticamente aquele momento de tu dizer assim, eu não vou responder esse e-mail agora. Eu preciso parar para pensar, eu preciso botar o pé no chão, eu preciso ter serenidade para usar as palavras certas, para ver se eu estou sendo coerente, né? E quando a Paola lá do início, eu era ansiosa, como qualquer, né, a adolescente começando a entrar para o mercado de trabalho um pouco mais sério. E eu vejo que é isso, né? Hoje eu penso muito nisso. Calma, tenha calma, as coisas vão acontecer no momento certo, né? Eu acho que quando você faz um trabalho bem feito e mostra esse trabalho,
Acho que as coisas acabam acontecendo. Acabam né? acontecendo, com certeza. Muito Com bom, certeza. legal. E como que você quer ser lembrada pelas pessoas que trabalham com você? Pois é, eu fico pensando muito nisso, né? Porque os cargos e por onde tu passa, eles são muito passageiros, né? Não Sim. é para sempre. Se eu puder deixar, eu acho que um grãozinho de inspiração, de conduta, de seriedade, de postura, né? E de gana pelo trabalho, né? Que eu cobro muito de mim, e aí eu tenho que cuidar para não cobrar dos outros da mesma forma, né? Sim. Mas se eu puder deixar dentre todas as pessoas que passaram por mim ou que trabalharam comigo, esse grãozinho de seriedade, de postura, de comprometimento, para mim tá missão cumprida 100%. Check na lista, né? Bom. E o que você diria para uma mulher no começo de carreira que está se sentindo que não pertence? Uma pessoa que está começando a carreira agora e está se sentindo aí, às vezes com medo. O que você diria para essa pessoa? Acho que não tem que ter medo. Começa por aí, não tem que ter medo, né? Eu acho que tu tem que ter seriedade, entender se esse é o mercado que tu quer entrar, né? Conhecer um pouco mais, né? Eu sempre falo, até hoje falo para o meu time que a gente espera muito que uma empresa te forme, né? Sim. Mas 50% do caminho talvez você vai ter dentro da empresa e 50% é tua obrigação, né? Com certeza. Então, assim, uma mulher que está começando, que está com incertezas, que não sabe para onde vai, ela precisa ter calma. É isso que eu quero fazer? Então tá. Então mergulha, te dedica, faça o teu melhor, né? Faça o certo vai ser o certo sempre, independente do que os outros estão fazendo, né? Tem uma antiga CEO da Pepsi que ela fala muito sobre a trajetória humana da mulher dentro do mercado corporativo, né? Em que os dois cenários eles se cruzam no mesmo momento, ou seja, a ascensão da mulher dentro do mercado corporativo, ele acompanha justamente no período em que a mulher está constituindo uma família. Verdade. Então ela tem duas escolhas. Qual escolha você vai ter? Eu vou começar a ter filhos, você tem que achar um equilíbrio. E isso vai muito da escolha do teu parceiro, quem é que está contigo nesse momento, né? Então, essas duas coisas elas têm que andar juntos, né? Porque o homem não tem isso. O homem ele vai correr pro negócio dele e ele não tem esse momento em que a mulher está começando a ter uma família, ela está começando a chegar a uma idade em que ela quer ter filhos, né? Então, isso é bacana. Tu tem que achar o teu equilíbrio, tu tem que ir com calma, escolhe o que tu vai fazer e as coisas vão acontecer. Se tu for competente, se tu for dedicada, né? Você não precisa ser grosseira, você não precisa te posicionar de maneira agressiva para chamar atenção. Então, esse eu acho que é o caminho mais adequado, eu acho, né? Eu vejo, para mim, funcionou muito bem. Tenho isso dentro da família, o espelho. A minha irmã também segue na mesma trajetória e funciona super bem. E você tem uma virada que você acha que foi na sua carreira? Tem alguma coisa que você fala, olha, isso é legal você fazer? Tem alguma coisa, algum conselho que você daria nesse sentido? Bom, a virada eu tô passando por ela, né? Eu tô Sim. passando por ela, né? Momento de mudança de carreira, mudança de opções, mudança de cidade, mudança de tudo. E você tem que ter tranquilidade, né? Vai acontecer, planeja direitinho, depende muito mais de ti do que dos outros, né? Te esforça um pouco mais, tu não vai morrer por te esforçar mais, nem menos, né? Então, faça o teu bem feito, né? Paula, eu sou mãe também, sei o quanto é difícil. Eu sei que você tem duas meninas, né? Tenho duas. Qual a idade delas? Tem uma de 5 anos e uma de 10. Maria Eduarda e a Lorena. Eu sei das dificuldades, em RH eu tenho 20 anos de RH. Uau. E eu já vim da área financeira, trabalhei muito tempo na área financeira, aqui na Sharing, já estou aí há 4 anos. E quando a minha filha nasceu, quando eu entrei na Sharing, a minha filha tinha 5 meses. Uau. Né? Então,
começar um trabalho novo, tudo do zero, aprender muita coisa e ao mesmo tempo ter a maternidade. Para mim foi um momento de muita superação, eu tive que me superar, Que né? E bacana. eu sei que muitas mulheres passam por isso também, né? E eu sei o quanto difícil é isso, principalmente no começo. Depois as coisas vão se ajeitando, né? Como que foi isso para você? Você comentou pra gente sobre que você estava de uma licença maternidade quando muita coisa mudou. Como que isso foi Eu para acho, você? é isso, né? Eu acho que a mulher tem essa capacidade, né, de se adaptar muito fácil, né, a esse momento e não enxergar a parte ruim disso, né? Sim. Acho que a maternidade Passa, né? passa, a maternidade ela entra muito natural dentro, né, de todo o turbilhão que é tu tá procurando uma carreira profissional, né, ou no momento de ascensão da carreira profissional. Então, acho que é possível. Basicamente é isso, né, Karina? É possível. Você não precisa abrir mão de tudo. Teu filho não vai. Teu filho vai se tornar uma pessoa mais forte, mais independente, sabendo que ele tem uma mãe, um pai que vai atrás, que está trabalhando, que está melhorando, e você vai dando condições melhores para ele, né? Isso que eu acho que é bacana, e todo mundo passa por isso. Essa fase, né, da mulher estar num momento, digamos assim, vulnerável, né, e está no momento de ascensão da carreira profissional, aconteceu comigo e vai acontecer com várias outras mulheres. Então você não pode se colocar num momento de vitimismo, isso, agora é o momento que eu preciso. Teu filho vai ser forte, teu filho vai ser, vai ter mais orgulho de ti, isso é bacana, Com né? certeza. Com Então isso eu certeza. curto muito, gosto muito disso, acho que é o máximo, sabe? Bom, e Paola, dentro do RH a gente vê muitas histórias de mulheres que não são tão diretas como você, mas que querem crescer dentro da carreira, querem fazer uma carreira tão bonita quanto você. Eu acho que você aí tem uma postura, talvez até por ser gaúcha, de ser mais, de ter o aperto de mão forte. E aquela mulher que não tem esse aperto de mão tão forte, mas dentro de um cenário de diversidade, a gente precisa também dar conta de que outros perfis também Claro. merecem e devem crescer para trazer novas oportunidades, para trazer aí uma nova visão. O que você falaria para essa pessoa que tem um perfil um pouco diferente de você? Se você fosse uma conselheira. Isso é muito bacana, né? Porque eu venho de uma família italiana de mulheres, né? Mulheres muito fortes. A minha base inteira é de uma família de mulheres, né? E é engraçado que eu nunca vivi esse outro lado, né? Então, mas já tive na minha equipe outros perfis, né? Ou pessoas que trabalhavam junto comigo que tinham outros perfis, né? Até porque, desculpa te cortar, a diversidade, muitas vezes ele também entra em estilos de comunicação, Claro. em diferentes locais, de onde você veio, enfim, né? Acho que tudo isso traz uma diversidade para o time como um todo, né? Então... Eu acho que essa mulher que não tem, obviamente, ninguém vai ser igual a todo mundo, né? Mas eu acho que essa mulher que é um pouco mais tímida, ela, às vezes, ela vai se embasar em partes mais técnicas, né? Em que ela é muito boa. Então, assim, seriedade na fala, firmeza na fala. Firmeza não significa grosseria, não significa ser agressiva, né? Mas, assim, firmeza na fala, posicionamento. Você vai para uma reunião cheia de homens, que é o nosso cotidiano, porque a maioria é um mercado mais masculino, e quando eu digo, não é só dentro da empresa, é fora. Nosso cliente, ele é mais masculino, né? Então, eu acho que é o posicionamento. Olhar firme, né? O aperto de mão, ele faz a diferença. Eu sempre, vou treinar. Pode treinar que o aperto de mão faz toda a diferença. Mas eu acho que é a firmeza no assunto que você está falando, né? E a gente tem dentro do nosso negócio pessoas que são muito mais introvertidas, mas quando elas se colocam na frente de uma apresentação para falar tecnicamente sobre o nosso produto, sobre a composição, sobre alguma norma específica, elas dão show. Elas dão show, porque elas estão dentro da zona de conforto delas. Sim. Então, acho que cada um tem uma característica diferente, né? Isso é muito bacana, né? A gente trocar as experiências
Ninguém tem que ser igual a todo mundo, né? Exatamente. Então isso é muito bacana. E aprender com o outro também, Exato. né? Acho que trazer um pouquinho, fazer com que o time... Você consegue fazer isso? Fazer com que o time troque para que eles possam desenvolver. Uma pessoa tem uma habilidade maior que a outra e aí eles trocarem essas habilidades? Você acredita? Você eu acho que isso faz parte do líder, né? A gente tem que, quando tu vê uma característica, um posicionamento, uma postura que é mais, que ressalta em determinado momento, eu acho que é interessante. Poxa, fala lá com o teu colega, vê como é que ele fez, vê como é que ele se posicionou, vê como é que ele apresentou para o cliente, né? Ou para o time dele, vê como é que ele conduziu, porque isso é bacana, né? Também tu... para tu teres um time forte, né, e independente se é homem ou se é mulher, você tem que ter pessoas fortes e empoderar elas, né? Sim. Então, assim, isso eu acho que é bacana. Compartilha isso dentro do time, né? Tenta compartilhar ao máximo, né? Dá os louros realmente para quem tem que ser dado. A vitória não é do líder, né? A vitória é do time. Então, assim, se um ou outro se ressalta, excelente. Afinal, a missão cumprida. A meta é uma... Excelente, tá excelente. Então eu fico muito feliz quando isso acontece e a gente tenta instigar os colegas, né, a eles se ajudarem. Poxa, eu não sei, eu não preciso saber de tudo e nem vou saber de todas as respostas, mas fulano sabe. Fala com ele, como é que ele conduziu. Isso flui naturalmente, é bacana demais. Legal. E para os estagiários, para as estagiárias que estão, vou falar um pouquinho mais com as meninas aí, as nossas estagiárias que estão começando no mercado de trabalho, as suas filhas daqui a uns anos vão entrar no mercado de trabalho também. E o que você diria para ela, para essa galera mais jovem que tem uma cabeça diferente, geração Z, apesar que a geração Z já está com 28 anos, né? Que eles falam. Essa geração nova é uma geração diferente da nossa, né? Minha família sempre diz, você tem que baixar a cabeça e trabalhar, né? Aprender, você não tem que falar. E hoje eu vejo que é diferente, a informação ela está muito mais rápida, né? Sim, então as pessoas estão com a o mundo aberto, né? O mundo está aberto dentro de um celular. Então, assim, hoje essa gurizada que está chegando, né? Com estagiários, o que eu diria é, cara, a tua cabeça tem que ser uma esponja, você tem que ser uma esponja de todo mundo. Vai chegar um momento em que tu vai te posicionar e dizer, bom, eu quero ser assim, eu quero ser assado. Mas tu está no momento de aprendizado. Eu digo, tu não vivenciou nada ainda. Tem muito chão pela frente. Exato. Então, assim, absorve o máximo de coisas, mesmo que não seja da minha função, mesmo que não seja a minha obrigação, você não sabe qual é o dia de amanhã, você não sabe para onde vai ser conduzida a tua carreira. Então, assim, absorva, que é o momento de você aprender ao máximo. Antigamente, quando eu era mais nova, eu fiz estágio, né? Fiz estágio. Eu também. Sim, eu fiz estágio em banco. E eu queria aprender tudo. Porque eu dizia, cara, e se eu quiser trabalhar naquele outro setor? Né? O que eu vou fazer? Tudo agrega, né? Tudo acaba agregando para sua carreira. Conhecimento não vai ocupar mais espaço na tua cabeça. Vai te tornar uma pessoa muito mais versátil, uma pessoa muito mais maleável e conhecedora de vários assuntos, vários setores, né? Isso é bacana. Então, assim, e aí para tu te destacar, né? Que eu sempre falo, né? Se destacar no efeito manada, tu tem que se sobressair. Você tem que ter alguma coisa diferente, né? Então, eu diria isso. Eu acho que as pessoas têm que começar a pensar um pouquinho mais, não no momento, né? As coisas não vão acontecer na velocidade que a internet acontece. Exatamente. Né? Um clique está tudo resolvido. Use a internet a seu favor. Você usa inteligência artificial? Eu uso muito, porque a gente... Eu também, o tempo todo agora. Eu sou da época que tu chegava em casa, eu tinha que catar a Barça e achar o que era. Esperava o final do ano, o Almanac abriu, que era um aparato de todas as informações. Isso vem da minha criação. Então, cara, quem é novo tem que aproveitar, eles têm a informação aqui. Então, leia, aprenda, né? Isso é o que eu acho que faz toda a diferença. Legal. E
qual que é a competência que você mais valoriza no seu time? Então, nas pessoas que você vê, aquilo que você acha que é mais importante para o crescimento das pessoas, que aquilo que vai alavancar a carreira de uma pessoa. Tem alguma ou tem algumas Eu competências acho que que tem você... várias, mas uma que eu valorizo muito é a honestidade, né? A tua palavra, ela vale mais do que o que tu escreve, né? Então, assim, eu acho que pessoas que falam e se posicionam de forma correta e honesta, eu acho que para mim ela já está disparada na frente, né? Ela se destaca naturalmente, né? Então, assim, você não precisa saber tudo, você não precisa ser um gênio, né, no meio, mas eu acho que se tu te compromete, né, comprometimento e a tua palavra, o teu aperto de mão, tá resolvido. Paola, no começo da minha carreira, eu sempre fui muito tímida e muito introvertida. Isso ainda permanece, eu ainda sou uma pessoa tímida e introvertida, mas eu tive que desenvolver algumas habilidades para conseguir estar aqui hoje, para conseguir conversar com o diretor, para conseguir fazer uma entrevista, enfim, né? Você acha que, acredita que a gente consiga desenvolver habilidades? Eu acho que sim. Eu também fui tímida já, né? Sério? Lá atrás já fui. Já fui muito Legal. tímida, né? Hoje eu acho que eu já passei muito dessa fase, né? Mas eu já fui muito tímida para falar em público, eu acho que tu tem que estar quando tu tá no teu ambiente que é a tua zona de conforto, né? Eu acho que é fácil, né? Quando você vai falar na frente de outras pessoas, eu acho que tu começa a ter esse momento, né, do coração acelerar, mas eu acho que dá para adaptar, né? Eu acho que dá para O adaptar. que você Hoje fez para que isso eu mudasse? literalmente eu me joguei, como a gente fala, eu me joguei, né? Se tinha que apresentar, eu levantava a mão, né? Por mais que o meu coração estivesse saindo pela boca, eu levantava a mão, eu dizia, É como opa, se fosse um treino, né? Você vai vai treinando. treinando para que Poxa, as não é um coisas bicho de sete cabeças, né? E se Legal. tu domina o assunto, eu acho que aí E não ter medo também, né? Às vezes a gente tem medo de se posicionar, tem medo de se colocar, e aí a gente acaba não falando, se escondendo. Então, em eu resumo, colocando a minha é, experiência foi exatamente isso. Eu acho que consegui me expor mais, falar, olha, vai com medo mesmo, né? Como você falou porque no começo, vai com medo mesmo. o que pode dar errado? Sim, Tu tem que dizer desculpa, exatamente. para tudo, começa de novo, vamos, opa, É espera aí que eu isso, me é isso. atrapalhei. Mas o medo às vezes paralisa a gente, né? Mas se tu Então, tirar, né, tirar esse momento desse medo inicial, né, desse momento em que tu perde um pouco o chão, e tu levar isso para um lado bem positivo, dizer, opa, desculpa, para tudo aqui. A gente faz isso hoje, né? Faz apresentações em inglês, em espanhol. E exatamente. aí, daqui a pouco entra tudo na mesma língua, né? Você nem lembra mais que língua que você tinha que estar falando. Exato. E faz parte, levanta a mão e diz, opa, errei, vamos começar de novo. E deu, né? Legal. E quando você falou em zona de conforto, isso me chamou bastante atenção. Qual é a importância? O que você acha que. Por que é importante a gente sair da nossa zona de conforto? Eu vou dar um exemplo de um vendedor que quando ele ouvir isso, ele vai lembrar muito bem da trajetória, o que nós falamos. Tinha um vendedor que ele era muito tímido. Tímido, É. tímido, o cliente dizia não para ele, ele travava. E aí um dia eu olhava ele, eu tenho ele no meu Instagram, e eu olhava ele no final de semana com a família, ele participa da igreja. E eu falei um dia para ele, eu disse, cara, ele toca na banda da igreja, toca Uhum. violão e canta. E eu falei para ele, eu disse, cara, você já parou para pensar que tu tem medo no momento em que tu tá na frente do cliente, né? Tu te sente inseguro, porque tu não tá na tua zona de conforto. Mas quando tu tá com o violão na tua frente, a tua barreira, a tua segurança tá ali, você canta lindamente. Nossa, que bom exemplo que E você ele, trouxe. e ele disse, eu nunca pensei nisso, Paola. E esse menino, ele deu uma guinada profissionalmente, ele disse, eu não tenho mais essa trava. Claro, ele foi buscar um curso de oratória, um treinamento para ele melhorar isso, mas ele voou. Então, assim, foi um entrave que ele tinha, e ele tinha muito problema com isso, e ele foi uma disruptura, assim. E é legal, né? Porque tu ajuda, foi um ponto que eu observei,
mas que ele que fez todo o trabalho, ele que foi atrás, eu não fiz nada, ele que tinha que fazer, né? Então, eu acho que esse é um ponto bacana, né? Tu achar onde que tu acha que é a tua zona de conforto, e aonde não é. Trabalha nessa parte aonde não é. O que eu posso fazer diferente, né? Isso é muito legal. Eu concordo, eu acho que a gente sempre precisa sair da nossa zona de conforto para que a gente possa crescer, senão a gente fica estagnada, né? Exato. Paola, tem algum filme, alguma série, um podcast que você leu e fez com que você mudasse a sua forma de pensar, que tivesse contribuído aí na sua carreira? Tem um que a minha irmã deu para mim, né? Um livro, logo que eu comecei a crescer um pouquinho, ela me deu, é um livro da Louise Frankel, que é Mulheres Ousadas Chegam Mais Longe. Já adorei o nome, já adorei o nome. Ele fala muito da postura da mulher, né, corporativa. Tem coisas que eu acho que não encaixam muito, né? Assim, eu faço essa análise crítica, né? Tem coisas que eu concordo e discordo, né? E muita gente que vai ler vai ter os pontos que acha que cabe para ela e tem coisas que não cabem. Mas aí eu tento fazer essa separação, né, do que eu acho que é interessante. Mas ele fala muito da mulher no momento corporativo, quando tu assume uma posição. Interessante. Coisas pequenas que passam batido, o homem não enxerga, não dá bola para algumas coisas. E fez toda a diferença para mim. Realmente, muitas coisas até hoje eu peço e digo, não, aqui eu tenho que agir um pouquinho diferente. É muito legal, muito bacana. Legal. Queria te agradecer, acho que foi um bate-papo maravilhoso, muito conteúdo. Foi acho ótimo, que, cara. né? Obrigada, viu? Obrigada. Tu mandou muito bem, tá ótimo. Né? Igualmente, acho que foi um bate-papo que trouxe muito conteúdo para as pessoas, elas vão poder ver, se inspirar. Você já é uma inspiração para mim, vai continuar sendo. Obrigada, obrigada. E eu trouxe um cacto para fazer parte. Eu trouxe um cacto para fazer parte aí da sua coleção. Minha coleção, tá ótimo. Eu trouxe no carro, ele acabou caindo, tá um pouco tortinho. Tá tudo bem, ele vai sobreviver. Você não se preocupa, fico muito feliz. E outro, o cacto ele dura muitos anos. Eu tenho cacto de 20 anos. Depois você me manda foto dele. Pode deixar, muito obrigada. Eu tô fazendo a minha coleção aqui em São Paulo agora, né? Boa. Eu tenho uma gigantesca já tenho no sul. Mais um integrante aí da sua coleção. Obrigada, Cá, muito obrigada, viu? Foi ótimo. Pessoal, muito obrigada. Estamos encerrando hoje o nosso primeiro episódio. Fiquem ligados, teremos mais conteúdo.